Profetas menores. Os 12 profetas menores, chamados de O Livro dos 12, na Bíblia hebraica, são tão importantes quanto os profetas maiores. São chamados de menores por serem de curta extensão. Os profetas menores também trouxeram mensagens de julgamento e de esperança da parte de Deus para o povo. Oséias. Quem é o autor? Oséias. Qual é o assunto? Profecia e aviso. Onde aconteceu? Israel. Quando? 755 a 710 anos antes de Cristo. Por quê? Para ilustrar o adultério espiritual de Israel e alertar sobre a destruição. Capítulos mais importantes: a esposa infiel, 1 a 3. A nação infiel, 4 a 14. Versículo-chave: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias 4:6. Joel. Quem é o autor? Joel. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Judá. Quando? Desconhecido. Por quê? Para chamar Judá ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento. Principais capítulos: gafanhotos, 1, bênçãos e maldições, 2 e 3. Versículo-chave: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2:28. Amós. Quem é o autor? Amós. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Israel. Quando? 760 a 750 anos antes de Cristo. Por quê? Para acusar e julgar Israel de injustiça e falta de misericórdia. Principais capítulos: vizinhos punidos, 1 a 3. Destruição de Israel, 3 a 8. Futura esperança, 9. Versículo-chave: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Amós 5:14. Obadias. Quem é o autor? Obadias. Qual o assunto? Profecia. Onde? Judá. Quando? 586 anos antes de Cristo. Por quê? Para profetizar contra Edom. Principais versículos: julgamento de Edom, 1 a 9. Violações de Edom, 10 a 14. Vitória de Israel, 15 a 21. Versículo-chave: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Obadias 10. Jonas. Quem é o autor? Jonas. Qual o assunto? História da misericórdia de Deus. Onde? Nínive. Quando? 783 a 753 anos antes de Cristo. Por quê? Para mostrar que Deus ama a todos. Principais capítulos: Jonas foge, 1. Jonas ora, 2. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, 3 e 4. Versículo-chave: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas 4:2, parte B. Miqueias. Quem é o autor? Miqueias. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Israel e Judá. Quando? 739 a 686 anos antes de Cristo. Por quê? Para alertar o povo sobre o julgamento e oferecer esperança. Principais capítulos: julgamento e libertação, 1 a 5. Confissão e restauração, 6 e 7. Versículo-chave: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça,
ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. Naum. Quem é o autor? Naum. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Judá e Nínive. Quando? 664 a 612 anos antes de Cristo. Por quê? Para anunciar o julgamento de Nínive e do Império Assírio. Principais capítulos: Julgamento 1, Esperança para Judá 1, Destruição de Nínive 2 e 3. Versículo-chave: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Abacuque. Quem é o autor? Abacuque. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Judá. Quando? 609 a 597 anos antes de Cristo. Por quê? Para afirmar que o ímpio não vai prevalecer e lembrar a Judá que Deus está no controle. Principais capítulos: Perguntas difíceis 1 e 2. Louvor ao Senhor 3. Versículo-chave: Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:18. Sofonias. Quem é o autor? Sofonias. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Judá. Quando? 640 a 628 anos antes de Cristo. Por quê? Para promover o arrependimento. Principais capítulos: Julgamento de Judá 1, Julgamento das Nações 2, Promessa de Restauração 3. Versículo-chave: O grande dia do Senhor está próximo. E logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Sofonias 1:14. Ageu. Quem é o autor? Ageu. Qual o assunto? Profecia e esperança. Onde? Judá. Quando? 520 anos antes de Cristo. Por quê? Para exortar o povo a concluir a reconstrução do templo. Principais capítulos: A reconstrução do templo 1, Bênçãos 2, O trono de Davi 2. Versículo-chave: Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está com vocês. Não tenham medo. Ageu 2:5. Zacarias. Quem é o autor? Zacarias. Qual o assunto? Profecia e esperança. Onde? Judá. Quando? 520 a 519 anos antes de Cristo. Por quê? Para dar esperança ao remanescente. Principais capítulos: Visões de Zacarias 1-8. Profecia messiânica 9-12. Versículo-chave: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, uma cria de jumenta. Zacarias 9:9. Malaquias. Quem é o autor? Malaquias. Qual o assunto? Profecia e julgamento. Onde? Judá. Quando? 430 a 400 anos antes de Cristo. Por quê? Para examinar as ações de Judá e fazê-lo entender que Deus tem prioridade. Principais capítulos: Pecados identificados 1-3. Recompensas para o justo 4. Versículo-chave: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2.